A sinceridade eleva uma obra. Com certeza um dos filmes mais pedidos aqui no canal, com 5 indicações ao Oscar. Lady Bird estreia dia 15 nos cinemas, mas a crítica você já pode conferir aqui no canal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, e aproveita aí que eu tô fazendo meio que uma cobertura do Oscar, tô falando dos filmes do Oscar, porque eles lançaram meio que depois aqui no Brasil, né? Lá nos Estados Unidos foi em 2017. Já aproveita e se inscreve aí no canal e clica no sininho para receber notificação de quando eu tiver um vídeo novo. Também deixa o seu like, porque isso mostra pro YouTube que este canal é relevante. Então se você gosta do canal, já dá essa força aí, ó, pra gente se tornar cada vez mais relevante aqui no YouTube. O filme conta a história de Christine, que prefere ser chamada de Lady Bird. A garota vive em Sacramento e ela odeia a cidade que ela cresceu, mas o sonho dela é ir pra Nova York, conhecer pessoas cultas e ter uma liberdade que ela acha que ela não tem na cidade dela. Ela tá no 3º ano de uma escola particular que é católica, mas os pais dela não têm muito dinheiro pra ela ir pra faculdade em outro estado. Principalmente porque o pai dela tá desempregado, então essas coisas acabam meio que complicando os planos dela. Esse filme é dirigido por Greta Gerwig e ele é o primeiro filme que ela dirige de fato. E ela escreveu também porque é uma autobiografia. Apesar desse filme ser uma autobiografia, é muito fácil de você se identificar com algumas situações, porque ele é tão sincero e ele é tão simples que é como se fosse praticamente um amigo te contando a história dele. Cara, foi muito fácil de eu me identificar com aquelas situações, praticamente contou a história da minha adolescência, tipo, a família não tem muita grana, estuda no colégio católico, acaba inventando um universo que queria viver, porque os amigos são ricos, e porque você acaba vivendo numa realidade que não necessariamente é a sua realidade, e depois você se dá conta de como aquilo é ridículo, não é quem é você. Tem também a questão da primeira vez, que é algo muito importante. Eu acho que Lady Bird, ele não é só um filme adolescente, eu acho que ele vai além disso. Ele é um filme sobre descoberta, sobre como as pessoas veem a gente, como a gente se vê também, não só pelos nossos colegas, mas pelos nossos pais. E por isso é muito importante você observar a relação dela com a mãe dela, porque elas são muito parecidas e elas acabam se bicando muito, mas elas facilmente são interrompidas quando elas veem um vestido que era perfeito pro momento que elas estavam procurando. So infuriating. Please stop yelling. I'm not yelling. Oh, it's perfect. Do you love it? E é também interessante você entender essa relação, porque apesar do filme ser uma autobiografia, Christine é o nome da mãe da Greta, então você entende que dentro dessa relação ela acabou se tornando a mãe dela. Então é muito legal você ver essa relação que elas vão se bicando. E também tem uma questão muito interessante desse filme, que é a relação dessa passagem de tempo, né? Porque como ele é um filme adolescente, vamos colocar assim, os adolescentes, eles têm pressa de que tudo aconteça. Então a gente vê ela se apaixonando por mais de um menino num período curto de tempo. Ela tá com o braço enfaixado e parece que é uma eternidade. Então tem algumas coisas que o filme vai te mostrando que remete a essa euforia do adolescente. Uma coisa que eu não posso deixar de falar é a relação dela com a cidade, que é Sacramento, porque acaba sendo um peso forte para a protagonista, principalmente nos objetivos dela. E é muito interessante você observar como que o filme, ele é filmado, né? Tudo que tem a ver com Sacramento, ela fala com raiva, porque ela acha que ela tá estagnada lá. Então você vê que as cenas, elas são filmadas meio que ao contrário. Quando ela tá andando ali na vizinhança, ela tá vindo da direita pra esquerda, e quando ela tá em Nova York, é da esquerda pra direita. Então você vê que ela está seguindo em frente, em Sacramento ela está voltando, ela se vê indo pra trás. Então o filme também trabalha muito nessa linguagem de como a protagonista se sente. Tanto aquela questão da adolescência, de tudo passar muito rápido, quanto a questão de como ela se sente com a cidade. E isso foi uma coisa que eu facilmente me identifiquei, principalmente com essa minha relação de São Paulo-Rio. Por isso que eu falo, ele é um filme que você consegue se identificar. Eu cheguei a perguntar para alguns amigos meus que são homens e são críticos se eles também tinham essa identificação, porque o filme acaba falando muito do universo feminino, mas o que um desses meus amigos falou é que ele conseguiu se identificar na relação dela com a mãe, como no caso era a relação dele com o pai. E eu acho que essa é a graça do filme, é que ele é uma autobiografia da Greta, mas ele acaba sendo uma autobiografia de todo mundo, por essa questão de identificação. Porém, apesar de eu entender a proposta do filme e entender também que a linguagem do filme tem muito a ver com o universo que a Greta tá envolvida, seja nos filmes que ela atuou ou co-escreveu, mas eu vou ter que fazer um comparativo com Me Chame Pelo Seu Nome, que inclusive tem crítica aqui no canal, porque ele é um filme que também fala de descoberta e ele me prendeu muito mais.
Quando eu tava assistindo Lady Bird, eu vi que eu facilmente estava me identificando, e aí eu pensei, pô, por que o Me Chame acabou sendo mais surpreendente pra mim? Porque Me Chame Pelo Seu Nome, ele vem numa crescente, ele te instiga a acompanhar aquela história, também é um pouquinho mais lento nessa mesma linguagem aí de Lady Bird, mas no final ele vem com uma mensagem super poderosa. Já Lady Bird, eu achei que ele é um filme bem mais linear. Você tá acompanhando a vida de uma adolescente em que você facilmente se identifica, você pensa em coisas da sua vida que você já passou, ou se você for mais novo, que você tá passando. E aí quando eu terminei o filme, eu tive uma sensação meio de tipo, só isso? Então eu senti meio que falta do que sugar do filme depois, de questionar sobre ele, porque tudo aquilo ali eu passei e eu já entendi aquelas questões, não é algo como se eu fosse pensar na minha vida. Eu tenho total noção, por exemplo, que quando minha mãe falava algumas coisas pra mim, ela tava certa, sabe? Mas isso não quer dizer que o filme é ruim, sabe? Eu acho que quer dizer que é uma linguagem que talvez a diretora ainda vai amadurecer, porque a gente pode tirar algo de Lady Bird, sim, com certeza, mas eu acho que ainda ela tem que trabalhar como essa mensagem pode se tornar mais poderosa. No Rotten Tomatoes, o filme tá com 99% de aprovação e 94% no Metascore, mas aqui no Crossword com Freud eu dou 8,5 de 10. Mas me diz aí nos comentários, se você já assistiu esse filme, qual situação você mais se identificou e como você lidou com ela? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá. Aproveita e se inscreve aqui no canal e clica no sininho para receber notificação de quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!